Rock Show. Eita, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde você está assistindo, que saudade de vocês, hein? Olha, mas primeiramente, não se esquece de se inscrever, dar like e compartilhar. É isso aí, Oxicast On, conteúdo inteligente da música pra vocês. Bom, galera, assim, aqui no caso eu, né, Thiago Masters, seu amigão, todas as horas, nossa amiga Beth Bunnies e o nosso amigo Jorge Bess. Eita, vamos fazer hoje um Oxicast On diferente pra vocês, certo? A gente vai falar um pouco das nossas raízes, como a gente começou na música, como surgiu a ideia do Oxicast e outros temas, tá bom? Vamos começar? Como sempre comigo, nossa amiga Beth Bunnies, Jorge Bess, Thiago Masters, seu amigão. Bom, galera, vamos começar por ele. Jorge Bess, como você começou na música? Bom, eu tava passando pela rua e de repente alguém, não sei quem, apontou o dedo para mim e disse assim: ele sabe tocar baixo. E aí parece que estavam se montando uma banda, né? A banda que começou com os primos. Na verdade foi só entre famílias, né? Era eu, o Francisco e o Júlio. E aí eu disse, eu topo. Não sei tocar tão bem, mas eu topo. E aí a gente foi, né? Meteu as caras, o Francisco aprendeu a tocar guitarra. Eu aprendi a tocar baixo, que até então eu não sabia. E o Júlio na bateria. E tava dando super certo, a gente achou legal e começou como uma brincadeira, né? Mas aí a gente decidiu dar um novo rumo, né, para aquilo ali e tentar se aprofundar mais na música, né? E aí eu me apaixonei. Eu achei que era diferente, uma coisa totalmente diferente daquilo que eu estava habitualmente acostumado a fazer. E foi amor à primeira vista, né? Com a arte que traz tanto felicidade para quem pratica como para quem escuta. Estamos até hoje. Show, viu? Show. E você, minha amiga... Ah, galera, rapidinho, só uma correção. O Francisco que ele tá falando é um bom e velho Tisco Studios, viu? E você, Beth Bunnies, como começou sua carreira na música? A minha introdução na música veio por convite do Jorge, né? Para participar da escola de música, aquela primeira escola que a gente... Escola Maraponga. Escola Maraponga, né? E ele me fez o convite para aprender a cantar. Eu sempre gostei muito de cantar, só que nunca nada profissional. E ele me fez esse convite para ir para assistir às aulas, né? Até também com a proposta de melhorar a timidez, porque não parece, mas eu era bastante tímida. E também a oratória, porque as aulas de música ela ajuda a melhorar a oratória e principalmente assim perder essa timidez que eu tinha e que me atrapalhava até no meu dia a dia. E aí eu fui a convite dele e iniciei, não recordo bem o ano, eu acho que 2022, por aí, né? 2022. E logo em seguida, ele estendeu esse convite para que eu participasse da banda dele, que é a Banda Bunnies, né? E que a gente mantém essa banda até hoje, para quem não sabe, né? Nós somos a Banda Bunnies, coisa que a gente ainda não falou aqui no canal, né? E até em momento oportuno a gente vai tá gravando aqui para vocês também uma entrevista da Banda Bunnies, né? Para que vocês conheçam essa parte do nosso trabalho. Então, assim, eu passei mais de um ano fazendo aula de música para melhorar a voz e tudo. Foi de suma importância, né, com o professor Fabrício, que inclusive a gente pretende trazê-lo aqui, professor Fabrício, reforçando aí o convite, tá? Em breve, né, traremos o professor, que ele é assim, uma pessoa incrível e trouxe muito conhecimento pra gente desse lado, né, nos ajudou a desenvolver. Nas aulas de música, a gente se aprofundou no conhecimento sobre como cantar, porque parece ser simples, mas não é, gente. Inclusive, enfrentar a multidão, né, para quem tem um nível de timidez imenso, como era o meu, é complicado. Você tem todo um preparo, assim, por trás dos bastidores, até você conseguir cantar primeiro para os amigos já é difícil.
que dirá cantar em shows particulares, que a banda Bunnies já fez bastante shows, né, galera? Inclusive a gente recebe bastante convite para shows, casamentos, festas de aniversário. Temos lá o nosso Instagram particular da banda. Fala pra gente aí o Instagram, Jorge. É banda_Bunnies, certo? Com um N e Y. Pra quem a gente vai colocar no final do vídeo, né, Jorge? Vai estar aparecendo aqui, ó. Pronto. E a gente tem esse Instagram, né? Onde lá tá postado alguns eventos que a gente fez. Quem tiver curiosidade, os convido para conhecer. E foi daí, galera, que surgiu. E eu comecei a melhorar como cantora, né? Fui desenvolvendo e tudo. Ainda tenho muito a aprender, claro. A gente sempre tá em busca de ser melhor, né? A cada dia. Estamos voltando agora em março, hein? Para as aulas. Sim. Aula de canto, e agora, né? a gente... reforçar, né? Saiu da escola Maraponga porque a gente seguiu o professor, né? Ele tá com a escola de música dele, a Cia Sim. Também vai estar aqui o contato da Cia Sim. Isso, excelente na Maraponga. Excelente também. E fica aí o convite para quem tem interesse também em melhorar a voz e desenvolver como cantor. Dicção, postura, oratória. Inclusive a gente tem até aulas de teatro na própria escola, é um diferencial, certo? Respiração também, que é muito importante. Isso. Participamos dos recitais, né? O primeiro recital que eu fiz foi na escola Maraponga. E em seguida, na outra escola, a gente também teve a oportunidade de participar, inclusive agora recente do recital, né? Todo ano tem, é incrível. Então, assim, gente, é uma experiência que eu os convido, se você nunca participou, procure, porque faz você crescer como profissional, né, na área da música, você se sente melhor. É como se fosse o personal da academia que a gente tem, né? Que nos ajuda a desenvolver. Assim é a escola de música. O professor de música, ele te ajuda a desenvolver, a acompanhar, a conquistar, como é que eu posso dizer? Potência vocal, Potência vocal, certo? Então, assim, você desenvolve um talento, uma melhoria que você até então não sabia e nem se achava capaz de conseguir. Tem alguns tons até que em algumas músicas você não consegue atingir, que você consegue melhorar e desenvolver coisa que para você era assim impossível, certo? Então foi assim que eu iniciei, né? E comecei a participar de mais shows. A gente começou a fazer shows com a banda Bunnies. E assim, só aumentou o que eu já tinha lá atrás, que era o amor pela música. Aprender a cantar de verdade, profissionalmente, né? Porque até então era só no banheiro, no chuveiro, né? E incomodando os ouvidos dos parentes. Karaokê. Inclusive a gente participa, né, de aulas de karaokê. Aula de canto. Aula de canto, que é a aula de campo, né? A gente faz a aula de campo aí com o professor Fabrício. É muito legal, principalmente assim, porque obriga a pessoa a enfrentar aquilo que para ela é quase que impossível, né? Cantar nos karaokês. Inclusive a gente brevemente vai trazer alguém do karaokê aqui, como a gente trouxe aquela sua amiga, Thiago. A Mari. A gente pretende aí trazer também mais gente para falar sobre karaokê. Perdão, Meire Nunes. A Meire Nunes. Desculpa aí, Meire. O que acontece? No karaokê é bem bacana porque lá há um encontro de várias pessoas como a gente, que participa do karaokê porque quer enfrentar esse obstáculo, né? De perder a timidez. Então, assim, foi assim que eu iniciei e muito bacana mesmo, gente. E agora eu vou passar a palavra aqui pro meu amigo Thiago, para ele falar também um pouquinho sobre a trajetória dele, como foi que ele iniciou no mundo da música. Show, Bad Bunnies, sabe as palavras. Pô, galera, assim, a minha trajetória é até um pouco engraçada, mas muito parecido com de muitas pessoas, né? Quando eu tava com mais ou menos uns
10 anos, eu acredito eu, ou menos ainda, não me recordo agora. Um primo meu tinha um violão e ele era todo largado e não dava valor ao violão, era até aquele estonante pequeno, viu? Lembro. Que lembra até um cavaquinho. É Lembro. até engraçado falar isso. É o Baby, né? Aí pra onde eu ia, eu levava esse violão. E pra começar não foi fácil, né? Mas sempre fui autodidata. E pra onde eu ia, eu pegava esse violão e saía vendo as pessoas tocando e tentava fazer uma coisa aproximadamente, e assim foi, né? Minha primeira banda foi muito legal, aquela história como também de muita gente, banda de escola. E nessa coisa toda, sempre, desde o começo, era com muito amor à música, muita paixão, muita dedicação, muita determinação. E com o passar do tempo, vieram outras bandas, trabalhos paralelos. E estou de paraquedas na banda Bunnies, onde sou muito feliz, fui muito bem abraçado, tanto por eles e por outros integrantes que fizeram parte da nossa trajetória. Mas agora sim, falando um pouco agora, mudando um pouquinho. Vamos lá, eu vou abordar aqui um tema muito interessante. Vou começar por ela, Beth Bunnies. E me fala uma coisa, foi discutido aqui em alguns momentos, mas nunca entre os três. O que você tem a dizer da prostituição da música do nosso cenário atual? Eu acredito que, se não me falha a memória, Dani Show comentou que abria espaço para algumas pessoas, depois tanto ela como o Joey Marinho relataram que as pessoas que ela dava espaço davam rasteira. Você acha que ainda continua acontecendo isso no momento atual? Sim. Sim, às vezes a pessoa quer pegar ali uma carona na carreira, né? E acaba que fazendo isso, mas na minha visão é mais da conduta mesmo humana. Muitas vezes a pessoa quer muito algo e acha que não vai conseguir por conta própria e às vezes quer passar a perna nos colegas, né? Tipo, eu trabalho, vamos supor, eu trabalho em um determinado bar ali, fazendo eventos naquele bar de forma cotidiana, aliás, eventual, né? Vamos dizer com frequência. E o colega pede um espaço e eu dou. Que eu, inclusive, eu acho muito bacana de cada profissional fazer isso, né? Dar aquele espaço para aquele cantor que também quer aparecer. Só que aí os colegas, às vezes, vai assim por trás e pede o trabalho do outro, né? Vai lá e tenta se vender. Isso aí não é bacana, mas isso aí fala muito da pessoa. E isso caráter, aí não deveria, né? Do caráter. E não deveria existir no mundo da música, né? Mas, infelizmente, existe em todas as profissões, né? Então, fala muito de cada um, né? Muito particular, eu acho. E assim, muito triste também, né? Porque o colega dá uma oportunidade para a pessoa aparecer. E tem gente que toma o microfone e não devolve mais. Precisa o cantor pedir, viu? Precisa o cantor pedir. Acontece. Verdade. Triste. É verdade. Bom, meu amigo Jorge Bez, e com você? Você acha que há essa prostituição ainda no meio artístico, no cenário hoje aqui em Fortaleza? Eu acredito que a prostituição em relação à música, ela está mais ligada à questão da desvalorização do profissional, certo? A gente sabe que os empresários do ramo de bares, restaurantes, eles gostam de pagar pouco. Mas eles gostam de pagar pouco porque os artistas exigem pouco. E por que eles exigem pouco? Porque eles trabalham somente com a música, né? Então tem que pagar instrumento, tem que pagar os boletos que vem chegando, e tem muita gente que submete a tudo, né? E assim, eu não condeno quem toca por R$150, quem toca por R$100, mas eu acho que essa pessoa está contribuindo para a desvalorização do artista, entendeu? Eu acho que um cachê que deveria ser padrão deveria ser R$600, R$700, acima disso. Por quê, gente? Porque o empresário ele tá lucrando. Sim. Quando tem um músico tocando, ele vai estar chamando pessoas para dentro do bar, para dentro do restaurante. As pessoas vão se sentir melhor. Ele vai vender mais cerveja, vai vender mais comida. E aí, não é justo que aquela pessoa que tá ali entretendo, né? Aquela pessoa que tá lá na frente, receba uma fatia muito pequena daquilo que ele tá lucrando. A não ser que seja um contrato longo, que ele faça aquilo ali pelo menos 4 vezes por mês.
Mas olha só, se você pega R$150 e multiplica por 4 vezes por mês, vai dar 600. Tá entendendo? Muito pouco. Você trabalhar 4 finais de semana pra ganhar R$600, gente. Então, assim, a prostituição, ela parte da gente. Quando você aceita ser pago pouco, o que é que vai acontecer? O mercado vai lhe pagar pouco. Sim. Isso aí é em qualquer profissão, não tô falando só do músico. Eu e a Beth, a gente tem outras profissões, o Thiago tem outras profissões, e aí quando a gente aceita um cachê menor do que aquilo que o mercado demanda, a gente não tá atraindo somente assim mesmo, a gente tá atraindo também os nossos colegas. Toda a categoria, né? Toda a Sim. categoria que tá trabalhando para aquilo ali, entendeu? Então, assim, se conscientizar, a necessidade ela existe, mas a necessidade do cara da casa é maior do que a sua, pode ter certeza. Se você não tiver lá para fazer, ele vai acabar aceitando pagar aquilo que você pede. Pode ser que ele sofra mais do que você nos primeiros dias, porque uma coisa é o cara tá bebendo com um DVD tocando. Outra coisa é uma banda. Não tem nada comparado a uma banda tá tocando. O cara chegar e fazer um pedido de uma música, aquele som do violão, aquele som do baixo, da bateria, cara, é inigualável. Certo? A alegria, né? Pois é. E puxar o público para si, né? Então a prostituição, ela parte da gente. Mas se você não se conscientizar e dar um basta hoje, você tá criando um piso da categoria. E o piso que foi criado hoje em Fortaleza é de R$150. Ou você aceita ou não toca. E aí, o que é que você vai fazer? Não toca. Não toca. Se todo mundo tiver a conscientização de não tocar por esse preço, eles vão ser obrigados a aumentar. Mas isso tem que partir de todos. Se chegasse a categoria dos motoboys são muito unidas, né? É diferente da categoria dos músicos. Se todos os músicos chegassem e dissessem, eu não toco por menos de R$400. Naquele dia ali, ninguém tocasse, as casas de show iam repensar. Poxa, cara, o que é que a gente vai fazer? Tem que aumentar, né? Então, eu acho que tá faltando um sindicato, uma representação. Tem que ter, gente, tem que ter. Não é cada um por si, não. Tem que ter uma representação maior. Se não tiver, a desvalorização vai ser grande e o número de pessoas entrando nesse mercado só aumentam, viu? Só aumenta. O número de músicos que tem aqui no estado do Ceará hoje é enorme. Que faz barzinho, que faz um voz e violão, né? Que agora o pessoal faz voz e violão para ganhar os 150 e justificar os 150. Eu não acho justo. Entendeu? Se você faz um trabalho que tem uma banda, você descartar a banda para poder você fazer uma coisa solo, eu não acho legal. Entendeu? Como a gente já dispensou inúmeros trabalhos aqui porque não era banda. Gente, é uma banda. A gente é unido. Nós somos praticamente irmãos. Então, eu vou aceitar fazer um trabalho sozinho porque o cara não quer pagar o que eu tô pedindo? Não é porque ele gosta de voz e violão. É porque ele quer pagar pouco. Entendeu? E eu acho que é isso que é a prostituição na música. Show. Sabe as palavras. Sabe as palavras. Bom, vamos agora só mudar um pouquinho, né, galera? Assim, vamos lá. Minha amiga Beth Bunnies. Uma coisa engraçada durante um show. Bate e volta. Gente, uma coisa engraçada, eu vou contar, Jorge. Conte. Na aula de música, a gente é orientado a não comer assim, um pouco antes do show. Porque até pela questão da voz, né? Assim, quando você se alimenta, alguns alimentos, ele atrapalha a voz. E aí teve um evento que a gente foi fazer, que era um aniversário, que foi bem bacana, né? E no decorrer da festa, a namorada do Jorge se aproximou e colocou um docinho na boca dele. Hoje minha noiva, viu? E ele se engasgou. E aí, quando ele se engasgou, ele parou de cantar. E eu percebi que ele parou de cantar e eu continuei. E aí eu acho que ninguém percebeu, eu acho. Só nós mesmos. E depois a gente ficou rindo disso. Ah, mamão. Cara, mas foi automático. Eu tava cantando, eu acho até que era a sua maneira a música. Aí no que eu abri a boca pra falar a sua maneira, ela veio com a mão e botou um petisco, né? Que é tipo uma empada, que quando ela derreteu, ficou só o pó na boca. Eu assumi. Mas ó, a importância de você ter outras vozes na banda é extremamente importante. Não só porque você descansa a voz,
Não só porque você consegue chegar do começo ao fim inteiro, né, da apresentação, como também num eventual acontecimento desse, a pessoa vai e lhe cobra, entendeu? Eu acho até que o pessoal pensou que fazia parte, né? Ele parar e eu dar continuidade, porque foi bem automático. Caramba. Bom, agora com você, Jorge Bess bate e volta. Tem alguma outra coisa na lembrança? Não. Cara, eu pensava até que ela ia falar do evento que a gente foi fazer, que eu tava cantando, né? E aí um rapazinho chegava e me dava uma cerveja. E eu tomava e de repente a minha cerveja tava cheia de novo. Porque ele tava querendo as latinhas da cerveja, entendeu? E eu acho, poxa, essa cerveja nunca acaba. Essa cerveja é imortal, né? Sim. Cara, e eu tomando, de repente eu tava tocando rock, né, com a banda. E aí eu já fiquei meio assim, fora de área. Vixe. Comecei a tocar Raça Negra. Foi. Do rock ele passou por Raça Negra. E rebolava, cara. Eu tava com essa lata de cerveja na mão, só faltei botar o cinto na cabeça e abrir a camisa, né? E dig, cara, foi... E a Beth, para, tá bom, tu tá ficando melado, tá ficando embriagado. Eu que conversa, não tô nem bebendo, isso aqui é a primeira cerveja que eu tô tomando. Só que na verdade não era cerveja, aqui o menino trocava e derramava o restante e pegava a lata e botava uma nova e eu não via. Porque ele já botava aberto, né? A mesma cerveja, entendeu? Eu acho que foi o dia que o Jorge bebeu mais na vida, viu? Ah, agora eu sei porque que ele me repreende também, não beber antes do show. Eu vou falar a mesma experiência coisa própria. Agora no bate-volta, Thiago, te faço a mesma pergunta. Conta aí pra gente o que foi que mais aconteceu assim de engraçado com você. Bom, o que mais aconteceu, na verdade, ainda acontece até hoje, devido, galera, assim, quem não sabe, eu tenho rinite, né? Então é normal, em alguns momentos eu tô tocando ou cantando, eu fico muito de boca aberta. Acontece de vez em quando eu tá tocando ou cantando e entrar um mosquito na boca. Ainda agora, recentemente, num karaokê que eu fui, agora no começo da semana, eu tava cantando uma música, aí, quando de repente, a minha sorte é que foi no final do refrão. Quando eu terminei o refrão, foi só que negócio. A voz chegou e fechou. E eu querendo tossir sem conseguir. Nem podia, hein, Thiago? Aí a sorte que era um karaokê, eu fui passar o microfone pra alguém sair pro banheiro. E assim tem inúmeras coisas, né? Mas é horrível. Meu Deus, é aquela sensação, você bebe a água e quer cuspir o mosquito e você não vê, fica desespero. Será que eu engoli? Será que ele saiu? Oh, meu Deus, aquilo é muito ruim. Bom, vamos lá agora, vamos continuar aqui. E me fala uma coisa agora, minha amiga Beth Bunnies. Fala pra gente, no caso, se você, tirando a voz, a música, a parte de cantar, você chegou a tocar algum instrumento musical, não? Sim, eu toco violão. Ainda tenho que melhorar muito, mas toco. Ô, menino humilde. E essa questão do violão, eu fiz algumas aulas há muito tempo atrás e nunca aprendi. Inclusive o Jorge aprendeu melhor do que a gente, na época, né? E aí ele tá fazendo um sinal que não ali. Sim, é porque ele aprontou uma nessa época aí. Na verdade, gente, ele ficava por trás da cortina aprendendo de graça, que ele não queria pagar a aula. Mala! Era. E não ele... fala o nome do professor, não. E o pior, gente, era eu e meu outro irmão. Ele aprendeu mais que a gente, viu? Ele aprendeu mais que a gente. Em minha defesa, gente, não foi isso. A mãe mandava vigiar ela porque o professor era homem. E aí eu não ia aprender a aula, eu ia ficar vigiando ela, né? Mas aí, como era interessante, eu acabei prestando atenção, entendeu? Agora tudo faz sentido. E viu? O professor muito motivado a ensiná-la. Então, as aulas realmente eram bem completas, né? Mas Beth, me fala uma coisa, agora puxando um pouquinho desse assunto. Por que o professor era muito bem motivado? O que aconteceu nessa aula? Agora fiquei curioso. Não, a aula normal, né? Mas na época o professor se apaixonou. Sério? Aí vocês tiram que eu tinha que
Vigiar, né? Porque a mãe não dava, né? É. Caramba, agora eu entendi porque que ela aprendeu pouco, gente. Mas ele nunca. Em minha defesa, ele nunca faltou com respeito, viu, gente? Sempre foi aula mesmo, normal. Que bom, que bom. Agora, voltando aqui, dando continuidade, né? Aí na banda Bunnies eu procurei melhorar no violão e tem algumas músicas que eu tenho participação com violão, né? É bem legal e, assim, o desafio também, porque é mais difícil, gente, cantar e tocar, né, meninos? É. Jorge aqui toca baixo, canta, né? Thiago também guitarra. Thiago também canta, viu, gente? Descobri um dia desse que ele fez um show comigo. Thiago tem uma voz, ó, vocês precisam ouvir. Obrigado. Ele só é humilde e se esconde, mas ele canta muito bem. Obrigado. Bom, e você, meu amigo Jorge Bez? Ela já adiantou o violão? E você? Pois é, desde essa época aí que eu tento tocar violão, né? Mas de uma forma bem MPBzada, né? Com as unhas. Não sabia fazer dedilhado com palheta. Era uma coisa bem assim no estilo da MPB mesmo, né? Somente no acústicozão mesmo, também com o violão desplugado, né? Não tinha esse costume de plugar, até porque era difícil o acesso a gente ter caixas naquele tempo, né? Verdade. Geralmente o som não tinha entrada para violão, né? Então era muito raro eu ver como é que era o som de um violão plugado. Então, quem é acostumado a tocar o violão desplugado, ele tem toda uma técnica e sabe o som que vai sair. Quando ele escuta o som plugado, é totalmente diferente. Eu não sei se para vocês tem isso, mas para mim tem. Então eu passei a olhar pro violão plugado quando a gente começou a tocar, né? Quando a banda começou... Isso na banda Bunnies? Tanto na banda Bunnies, como na outra banda que eu toco também, na Nevada. E aí eu fui pegando e me aperfeiçoando mais ainda no violão, e hoje é um instrumento que eu acho fantástico, que ele faz parte do meu hobby, né? O baixo e o violão. Então, para mim, foi uma experiência massa, porque eu só tinha experiência com ele desplugado, né? Que as pessoas podem até achar que é amadorismo, mas na verdade não é. Eu acho que cada um tem um jeito de tocar seu instrumento e toca da forma que melhor lhe convém, que mais agrada seu ouvido, né? Só que aí para os gostos mais seletivos e populares, né? A palhetada, ela é, como é que se diz? É o mais normal, né? É o mais padrão. Convencional. Pois é, então eu tive que aprender a fazer a palhetada, né? Mas é isso aí, galera. O violão para mim é fantástico. Eu também tenho um desejo de aprender a tocar guitarra e teclado. E também sei tocar flauta, né? Eu acho que a gente aqui, a gente omitiu a flauta. A gente começou pela flauta, Beth. Sim. Né? A flauta doce, né? Doce. A gente começou, o nosso primo Chesco trouxe isso da Itália, né? Essas flautas pra gente como presente, e a gente começou a aprender e achou maravilhoso. Da flauta eu fui pra gaita, sei tocar um pouquinho de gaita também. E aí chegou o violão, né? Tempos depois que começou a aparecer os instrumentos de corda. Eu acho que o instrumento de sopro ele foi muito presente na nossa infância. E os instrumentos de cordas eles apareceram na adolescência. E agora adulto, né? Permaneceu os instrumentos de corda porque meio que os instrumentos de sopros perderam o espaço no mundo da música, né? É muito raro você ver, e quando você vê, você pensa logo em algo culto, né? Uma coisa assim mais bem elaborada e tudo mais. Mas o instrumento ele apareceu pra gente dessa forma. Show. Bom, galera, pra mim foi, como eu falei anteriormente, foi violão, né? Hoje em dia eu tô guitarra pra aprender, né? Guitarra, tenho noção básica de teclado, tô aprendendo bateria, tenho noção de percussão também. Deixa eu ver se tem mais algum. Cavaquinho, ukulele e outros. Você tá esquecendo o baixo. O baixo, caramba, o baixo eu lhe conheci com baixo na mão. Nem se fala no baixo, baixo é paixão mesmo, verdade. Desculpa, esquecido. Bom, vamos agora abordar outro tema polêmico, bora? Que tá interessante. Sim. Jorge Bez, pegando o seu gancho. Você falou que eu uso mais violão plugado, né, e tudo. Me tire uma dúvida agora. Você, porque tem placa de som. O que é que você tem a me dizer do músico, aquele cara que pega a guitarra dele, compra a placa de som, coloca no quarto e fica estudando. Quando ele chega no show,
devido a ele ter esse costume de usar só a guitarra no quarto, quando ele tá no show. Ele não vai pra estúdio. Hoje em dia, você sabe como é, né? Sim. Tá todo mundo estudando em casa, só com mesmo placa de som, com fone de ouvido. Mas quando ele entra na banda e vai fazer um show de surpresa, ou ele não tem, ou ele faz outros shows, mas não tem o costume de regular o som no PA. O que você tem a dizer sobre isso? É até interessante, recentemente surgiram 2 deuses da guitarras, considerado pelas revistas principais como Rolling Stones, né? Os caras que tocavam bastante, né? Mas eram caras que tocavam dentro do quarto, com a sua guitarra e a placa de som, como você mesmo falou. E aí chamaram esses caras pro ao vivão. E os caras não tocavam nada no ao vivão. Devido ao costume. Na verdade, eu vou já te dizer o que é, não é nenhum costume, viu, galera? Existem falsos músicos na internet. Não acreditem em tudo que vocês escutem. Existem bastante músicos na internet que estão apenas dublando e O instrumento. na internet, a gente que trabalha com edição, é muito fácil você errar, voltar e fazer o certo por cima do errado. E aí quando você solta, tá perfeito. Você pode aumentar a velocidade da execução, você pode diminuir. Cara, os caras foram tidos como deuses da guitarra. Os caras reproduziam tudo e não errava nada. E não é assim. Os melhores guitarristas do mundo, eles erram em palco. Se você pegar as apresentações do Slash, tem muito erro. Quem é músico sabe. Mas é a característica dele, entendeu? É errar e dizer que errou. E a galera sabe que ele errou, mas tô nem aí, entendeu? O cara é bom, né? O cara é bom, é a história dele, tá ali, eu quero ouvir ele errar, entendeu? Mas tem muito falso músico na internet que edita o vídeo e solta. E aí as pessoas compram como aquele cara sendo bom, como aquele cara sendo um artista perfeito, mas não é. Ele edita. E aí tem uma galera que vive para desmascarar esse tipo de gente. Vocês sabiam disso? Quem curte programa de música, principalmente no YouTube, tem uma galera especialista que vê aonde é que o cara... Ó, Tá errando. isso aqui foi editado. Os As caras críticas, sabem. né? Os caras sabem quando o vídeo é cortado, porque dá pra saber. Isso aqui foi cortado por cima. Ele errou e voltou várias vezes para refazer até sair a perfeição que ele quer. E olha só, essa parte aqui tá acelerada. Inclusive esses guitarristas foram desmascarados e hoje estão no chão. Saíram em várias revistas como sendo excelentes guitarristas, deuses da guitarra, né? Porque a gente elege, né, um músico bom, assim como elege o melhor jogador do mundo, né? Também tem isso. Sabia disso? Tem o melhor guitarrista da atualidade, né? Nosso adorado Kiko Loureiro foi considerado um dos melhores do mundo, né? E com razão, porque realmente ele é, né? Mas tem muita galera, cara, que toca. Tem muitos nomes aqui também, viu? Tem uma galera aqui que tem até guitarra signature que também faz muito isso, viu? Eu não vou citar nomes aqui para não receber processo, né? Sim. Mas tem muita galera aí que tem signaturezinha na guitarra aí que faz isso. Edição de vídeo, viu? Então não acredite em tudo que você vê na internet. Acredite em você. E aí eu vi um professor falando sobre isso aí, Thiago e Beth, que ele dizia assim: gente, eu sou professor de guitarra há tanto tempo. Um aluno meu desiste porque o padrão dele é esse cara. O cara tá lá em cima. Então ele vai dizer: poxa, como é que eu vou chegar no padrão desse cara? Olha só o que é que eu faço aqui. O que eu faço aqui é um risco de criança na frente do que ele faz. Então, acaba se criando um padrão elevado que não existe. Entendeu? Sim. E aí essa fraude, né? Essa fraude que tá acontecendo na nossa atualidade tá deixando muita gente desconfortável ao ponto de não querer se apresentar por vergonha, de querer no ao vivão ficar escondido, né? A gente sabe que tem música que fica escondida atrás de uma coluna, né? A gente tem experiência com isso. Aham. Pois é, tem música que fica escondido. Não tô dizendo que é o Thiago. O Thiago aqui, pelo contrário. Ele pula na frente do palco, meu amigo. Ele faz cambalhota, ele faz pirueta, eu quero que você veja, viu? A gente pensa até que ele vai cair, gente, mas ele não cai. Se ele puder chegar lá com a luz na cabeça e em cima de uma mesa, ele chega. Não tô dizendo que é o caso do Thiago. Mas tem músico que se esconde, fica nervoso, erra. E, gente, isso é normal. Todos os músicos profissionais passam por isso. A internet nunca foi parâmetro para nada. Não acredite no que você vê na internet, nem tudo é verdade. E nessa era digital de YouTube, de Instagram, de TikTok, muita gente
faz aquilo ali 10 mil vezes para poder uma dar certo. E às vezes nem dá. Às vezes a IA complementa. Então, assim, a gente acredita muito no que a gente vê no celular. Um ponto que eu quero tocar, Jorge, dando seguimento aí que você tá falando, é que agora recente, inclusive foi descoberto um local com vários celulares, gente, que dava like e, aliás, também se inscrevia, né, naquele, ou dava like em vídeos, aumentando as curtidas, certo? Então, às vezes tem vídeos aí, né, gente, que é não sei quantos milhões de curtidas. Fábrica de likes. Fábrica de likes. Queria falar um pouquinho sobre isso? Sim, foi descoberto. Primeiro descobriu na Tailândia, né? A Tailândia estava consumindo muito celular e desaparecia. O celular não estava na mão do povo. Então, o governo estava vendo que certas casas estavam consumindo energia demais. E aí começou-se a pesquisar o que era. Primeiro achavam que eram os bitcoins. A galera da época dos bitcoins, que fazia mineração em casa, também faziam isso, né? Fábricas de bitcoins. Achando que ia ficar rico, né? Comprava não sei quantas máquinas, não sei quantas placas de vídeo e desapareceu do mercado. Inclusive, se você está tentando entrar num mercado desse aí para comprar uma memória RAM hoje, eu digo a você que você não vai encontrar barato, porque a IA está precisando de todas as memórias do mundo e eles estão coletando essas memórias do mercado e as fabricantes estão dizendo que só vai fazer para IA agora. Então, para você ver aquele cachorrinho dançando hoje, falando uma besteirinha aqui, outra lá, aquilo ali sai caro, viu, galera? Sai caro pra gente. Uma memória que era antes R$180, agora é 600. E essas fábricas de likes, voltando aqui ao assunto, Beth, elas deixaram o preço do celular mais caro. Porque também celulares bons saíram do mercado. E aí o que é que isso provoca? Provoca uma fraude em aplicativos como o Spotify, né? Se você vê hoje o que é que mede se um artista ele é bom ou não, é o número de visualizações que ele tem no Spotify. Verdade. E aí ele decola. Se o cara tiver muitas visualizações no Instagram, muitos seguidores no Instagram, tem gente que compra seguidor, viu? Eu vou dizer uma realidade pra vocês. Tem gente que compra seguidor, que coloca lá aquela bolinha vermelha que paga por mês pra dizer que é famoso, compra vários seguidores e ali a máquina começa a achar que realmente o cara é. O Spotify, ele tá pagando dinheiro pra IA. Tem gente que tá criando música com IA, criando falsos artistas, não é nem gente que tá cantando. Tem gente cantando. Exatamente, tem gente cantando também que está crescendo através dessas fábricas. Mas tem muita gente que nem artista não tem. Ele cria a IA, joga lá na plataforma e começa a pagar para as fábricas de like começar a bombar. E aí, meu amigo, ele recebe em dólar. Tá entendendo? E é isso aí que a indústria musical não tá se ligando. Tem muita gente que tá curtindo a música aí e não sabe que não existe um artista por detrás, que é uma IA. Entendeu? Tem muita gente que tá dizendo que canta sem cantar, que tá bombando em tudo quanto é canto. Sem falar naquela ferramenta, né? Acho que é Autotune, né? Autotune, né? Que faz a pessoa cantar sem cantar, né? Mas aí no ao vivão sempre dá um vacilo. E aí tem perfis na internet que falam muito disso. O professor Leandro Voz, do Instagram também, ele pega muito no pé. Ele pega muito no pé e ele pega no pé com razão, porque ele tá mostrando pro público quem que canta, quem é que não canta. Você pagar R$500 no ingresso e chegar lá o cara tá fazendo um playback, cara, pelo amor de Deus. Decepcionante. É decepcionante. E aí você vai também achando que aquele artista tá bombando, porque você tá vendo que ele é o melhor no Spotify, que ele é o melhor no Billboard, né? Que é uma plataforma que avalia como se fosse um cinema, certo, gente? O Billboard, ele é como se fosse uma espécie de cinema e ele avalia pela nota que o público dá pro artista. E aí tem gente que tá nas top paradas, mas tá só por fraude, por fábrica de likes, de views. E aí quando você vai pro show de um cara desse, o cara não canta nada. O cara não tem voz, o cara não consegue dar uma nota aguda, o cara não tem grave, tá entendendo? E aí sai do jeito que sai. Às vezes nem um VS presta, tá entendendo? Nem um VS presta. É tipo assim, cara, eu tô aqui com o meu canal de TV, tem 200 milhões de pessoas assistindo. Poxa, cara, mas no teu país só tem 100 milhões. Como é que tem 200 milhões assistindo? Cara, é verdade. E aí tem gente, inclusive, gente, eu não gosto de meter outros assuntos no meio que não seja música, mas tem muito assunto na internet e tem 200, 300 milhões de curtidas e o Brasil não tem essa ruma de gente. E aquela pessoa ali que é brasileira,
nem se preocupa em colocar uma legenda em inglês para atingir o público de fora. E aí você desconfia, poxa, mas como é que esse cara teve 300 milhões de visualizações se nem tem essa monte de gente aqui? É desse jeito, viu? É patrocinando através de fábrica de likes. Então tomem cuidado com o que você está curtindo, com o que você está gostando, se realmente você está gostando ou se você está sendo induzido a gostar. É verdade, verdade. Show de bola. Mais alguma coisa, Patipanes? Só para finalizar aí do Jorge tá falando, que inclusive eu toquei no assunto, porque a preocupação não é nem o que realmente está acontecendo, é as pessoas se preocuparem em ter também aquela visualização, né? E que não acontece de forma natural, assim, explode, como a gente acha que é, né? Então, assim, a gente já abordou esse ponto, mas para que nós, cantores, não se sinta menor e assim, estipular um parâmetro tão alto a ponto de parar de desenvolver o que está tentando fazer por conta disso, por usar um parâmetro que acha que é inalcançável. Então, assim, a preocupação em abordar o ponto foi esse, entendeu? Demonstrar que existem a realidade de fato e a realidade ficta, né? Isso. Entendi. Show. Bom, galera, assim, tá muito gostoso, tá muito bom, mas antes das nossas considerações finais, vamos só lembrar que... Meu amigo Jorge Beto, você lembra como surgiu o Oshicast On? Bom, o Oshicast On, ele surgiu de uma ideia sua, né? De a gente fazer alguma coisa interessante com a internet, né? No começo eu sugeri que a gente começasse a tocar e jogar vídeos nossos, né? E você sugeriu que a gente fizesse entrevistas, né? E daí, mais uma vez, eu sugeri que a gente fizesse entrevista em relação à música, né? Que é o que a gente curte, que é o que a gente trabalha e o que é que a gente gosta. E, graças a Deus, está dando muito certo, né? Inclusive, a gente já teve grandes nomes que passaram por aqui. Sim. Pessoas talentosas, né? Que são profissionais, que mostram que são profissionais, porque chega aqui, galera, e canta e toca ao vivo, viu? Pode não ser ao vivo porque a gente é pós-gravado, né? Mas pode ter certeza, eu não sei fazer nada de edição. O que você tá ouvindo é o que realmente o cara fez aqui, certo? Então, esse cara, ele chega aqui, ele toca, ele se apresenta, ele dá a cara, a tapa, sem autotune, sem nenhum tipo de filtro. O som do violão que você escuta realmente é o som mesmo real. Então, isso para mim tá sendo bem agregador, porque a gente está mostrando aqui o talento natural, sim, na forma como ele realmente é. E às vezes tem pessoas que nos surpreendem, né, Thiago? Que a gente não dá nada, que o Thiago insiste para trazer. Eu digo, pô, Thiago, mas esse cara aqui, macho, não tem nem Instagram, mano. Thiago, macho, eu nem conheço o cara, mano. Me dá um vídeo dele aí. Quem é? Cara, eu não vou citar nomes, mas eu fiquei de boca aberta, impressionado, cara. Né, Jorge? Fiquei impressionado. Também. O cara tem um talento, sabe? E ninguém ensinou. Eu fiz aula, né, de canto, faço ainda hoje, a Beth faz. O Thiago aqui tem um talento natural, né? Inclusive, futuramente ele também vai fazer aula de canto. Verdade. Tô dizendo isso aqui porque eu vou profetizar que ele vai fazer, certo? Mas tem cara que não tem acesso a nada disso. Sim. Tem só a necessidade de crescer, de ganhar dinheiro, porque é a única coisa que ele sabe fazer. E o cara vai lá e canta bonito, entendeu? E faz arranjo que é próprio dele, você vê que tem uma linha de assinatura do cara, entendeu? Como também teve os artistas consagrados aqui que chegaram aqui, que nem o nosso Carlos Vilmar, que chegou e fez no gogó, sim, sem autotune, sem microfone ligado, sem efeito de nada. O cara disse assim, esse violão aqui, presta? Vou pegar o violão aqui e vou tocar. O cara parece assim, a mesma voz de 10, 20 anos atrás, entendeu? Então você vê que são pessoas que realmente têm talento, entendeu? São pessoas talentosas, que chegam aqui e dão a cara a torcer, que deveriam estar no mundo da música e não estão, porque não tem dinheiro para pagar a fábrica de likes, porque não tem grandes empresários para dizer que o cara é bom sem ele ser, entendeu? E também porque a gente sabe que as pessoas não querem mais o que é bom.
As pessoas querem o que é banal, o que é divertido. Ninguém quer saber se você está cantando bem. Você quer saber se você apresenta um show que seja entretenimento. E tá aí, Infelizmente é verdade. tá aí o Big Brother, né, gente? Pra provar que isso é verdade, né? O entretenimento é a chave de tudo hoje. Então, as grandes só patrocinam aquilo que ela sabe que vai chamar a atenção pelo sendo bom ou ruim. Se tiver a sorte de ser bom, melhor pra gente público. Mas a sua grande maioria não são. Infelizmente é verdade. Bom, minha amiga Beth Bunny, você lembra qual foi a ideia que eu sugeri pra você antes da gente falar com o Jorge Bess sobre o podcast? Lembro. A Fala pra ideia inicial era abordar, né, cantores já renomados e falar um pouco sobre a vida deles, e a gente explorar o início da carreira deles, né? Só que seria bacana também trazer aqui essa abordagem. Só que eu achei a ideia que a gente trouxe ainda melhor. Por quê? Porque a gente traz pessoas assim, mais próximas, né? Que a gente aborda a vida Eu delas. vivencia na música. Né? Isso. E que estão querendo conquistar um mercado. Algumas já conquistaram, já chegaram ao auge. E essas pessoas trazem pra gente experiências do seu dia a dia. Então, assim, aqui no nosso canal a gente tem guitarristas, cantores, o pessoal do karaokê, cantora de forró. Então, assim, para quem está iniciando, eu quero participar do mundo do forró. Tem a nossa querida Dani aqui, que está no canal. Tem um vídeo aqui maravilhoso dela. Rapidinho. Bom, galera, em breve, Dani, pra voltar, viu, Dani Show. Mas em breve vamos trazer, vai estar aqui com a gente, cantora de forró, muito boa, por sinal, talentosíssima, Josi Maria. Josi, quero você aqui, viu, contando a sua história. Continua. Sim. Então, gente, essas pessoas dividem com vocês algumas dicas que, se você assistir bem o vídeo e tiver interesse, tipo, eu quero saber mais sobre guitarra, tem o nosso amigo guitarrista. Vini Proietti, você tá devendo uma segunda visita, viu, seu gaiato? Cuida, bem. Sim. E o Vini, ele trouxe aqui várias dicas da profissão dele. Então, para quem está iniciando, tem muito a agregar. Então, o objetivo do Oshcast hoje é esse. É dividir experiências. É dar diretrizes para quem está iniciando poder desenvolver e ajudar e conhecer um caminho que às vezes a pessoa não sabe nem de onde partir. Então, fica o convite aqui para vocês. Assistam os vídeos, acompanhem a nossa trajetória. Só tem a agregar para vocês, ok? Show. Bom, galera, então vamos para nossas considerações finais. Começando sempre por ele, o grande amigo, irmão, parceiro, Jorge Bess. Pessoal, dizer que vocês têm participado dessa trajetória com a gente. Tem sido maravilhoso até aqui. Compartilhar um pouco da nossa experiência também com vocês é maravilhoso. E essa troca é sempre muito importante, né? Mas o meu alerta é mais que vocês fiquem de olho nas redes sociais, não acreditem em tudo. E continue com a gente aqui, que a gente tem muita coisa para trazer. É isso aí. Considerações finais. Minha amiga, irmã, parceira, Beth Bunny. Bom, eu só tenho a agradecer, né, de participar dos nossos encontros aqui, que tem sido não só para o público, mas até para nós mesmos, né, de grande crescimento profissional. Eu amo dividir experiências, certo? Eu acho muito válido. E é isso aí, gente. Show. Considerações finais da minha, Thiago Master. Bom, galera, assim, primeiramente, eu já falei isso várias vezes, mas não posso falar, é uma honra estar dividindo aqui essa bancada com eles dois, Beth Bunny e Jorge Bess. São amigos, irmãos, parceiros. O que eu precisar e tantas outras pessoas, pode ser qualquer horário que eles me atendem. Só tá um pouco entrando nessa parte. Mas assim, tô muito feliz, né? O canal tá acontecendo, o Oshcast, tem muita gente talentosa pra vir. Tem o humorista Fake Dói, que eu fiquei sabendo nos bastidores que ele é um grande poeta, coisa incrível o cara faz, muito foda. Tem uma galera também do pagode que a gente tá devendo pra vocês, tem a turma do reggae. Tô vendo também a questão de DJs e tantos outros.
E no máximo, mas muito obrigado por tudo, galera. Assim, mais uma vez, fica o pedido, o clamor para vocês. Não esqueçam de se inscrever. Dá seu like. E compartilhar. É isso aí. Oxe Question, conteúdo inteligente da música para vocês.